Boa noite, vocês que estão assistindo essa live, mais uma, né? Das muitas que a gente vem trazendo com temas que a gente quer. Sabe o que que eu quero com essas lives? Primeiro, rever meus amigos maravilhosos que eu gosto de trazer para cá. Mas em segundo, gente, é levar muita energia para vocês, ânimo, caminhos, dicas. Então, a gente já falou aqui de diversos assuntos que blindam a nossa cabeça, né? Deixam a gente cada vez mais fortalecido, que é isso que a gente precisa quando a gente passa qualquer revés na vida, né? A gente está em equilíbrio. Então, o objetivo é sempre trazer palavras que deixem você para cima. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você que segue o DPG Jornal, né? Muito obrigada por você estar aqui sempre nos acompanhando, todas as segundas-feiras às 19 horas e às terças-feiras também comigo às 20 horas. Então, por favor, acompanhe essas lives. Quero agradecer ao canal que oferece esse espaço para a gente com vários temas maravilhosos, a Anne e a Sueli, que são as sócias aí do canal, e ao Jaime, que é esse que está sempre aqui colocando os nossos avisos, nos ajudando, é o jornalista do DPG Jornal. Quero também pedir, como vocês estão vendo aí na telinha, que você contribua com R$1, R$2, o que você achar que é justo para a gente manter o canal, não é para ter lucro, não, é só para manter o canal. Então, contribui aí com o Pix, né, no DPG Jornal, está aí o endereço, dpgjornaloficial@gmail.com, para que a gente sempre consiga trazer cada vez mais novidades. E participe, né, por favor, fazendo o quê? Seguindo as redes do DPG Jornal, que pode ser no Face, pode ser no YouTube, ou pode ser no Twitter. Siga as redes, acompanhe as últimas notícias, eles estão sempre antenados com tudo para você saber como é que você vai lidar com tudo que está acontecendo, né? E quero pedir para você, por favor, curtir, né? Segue o canal, mas agora curte a nossa live, compartilha a nossa live e comenta, porque isso é bom para os algoritmos, né? Os algoritmos, eles fazem o quê? Eles olham, essa live tá legal, né? Vamos dar mais audiência e mais pessoas podem se beneficiar desses conteúdos e ficarem melhor, né? Porque a gente aqui é tudo show tristeza, show ansiedade, show depressão, e é isso que a gente quer trazendo essas notícias, né, para vocês. Então, deixa eu explicar para vocês qual é o tema de hoje. Empreendedorismo feminino com duas mulheres, além de lindas, são poderosas, e com elas, gente, não tem aquele não tem mimimi. Aqui é papo reto, um bate-papo gostoso entre amigas, porque elas são amigas, eu considero minhas amigas. A gente, sempre que elas estão em São Paulo, a gente aproveita para sair, porque eu já vou chamar, mas não vou falar ainda. Estou falando com a Naura, que está falando de Santo André, que é aqui pertinho de São Paulo, e a Henriette, que é de Belém. Ambas empresárias de sucesso, estão ali, sabe, fazem de tudo, estão sempre antenadas, e nós vamos falar sobre isso, mulheres, que também serve para vocês, homens, né, porque tem uns perrengues que a gente vai falar aqui, sem papas na língua, né. Então agora eu quero chamar as nossas queridas Naura e Henriette. Muito bem-vindas, boa noite para as duas. Gente, finalmente nós vamos conseguir reunir essas três, porque é um perrengue, né? A gente marca quando a Henriette está aqui em São Paulo, uma hora a Henriette não pode, outra hora eu não posso, outra hora a Naura não pode. Finalmente eu tive a honra de conseguir marcar um café virtual, né? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Vocês vão me dar. Obrigada pelo convite. Nossa Senhora. Se vocês aceitassem esse convite, eu ia ficar de mal de vocês. De mal total. Gente, deixa eu apresentar. É verdade. Bom, a gente já se conhece aí também. Eu acho que Henriette deve ser do tempo da Biorritmo, uns 20 anos, mas você já me conhecia antes, né, de palestras, acho? Já conhecia antes. E a Naura tem mais de 20 anos, né? Mas também já conhecia. Paulo. Aí eu conheci a Marinês através dos cursos da IRSA, né? Que eu sempre ia, mesmo antes de ser biorritmo. Aí depois, como biorritmo.
Ah, então já deve ter mais de 20 anos, Deus. Eu conheci como o Provider Solutions, que você ainda tem, e comprei o Sim. seu pacote onde você dava o passo a passo de Ah, como o kit dirigir de uma academia. ferramentas. Não, Nossa, eu tenho uma coisa para comentar. O meu primeiro livro sobre academias foi escrito pela Marinês. Marinês, eu não lembro o nome do livro, mas foi o primeiro livro. administração sem segredo que saiu junto com o kit de ferramentas que a Nora falou. Caramba, 2005. É, eu comecei em 2004, né? Então é por isso. Caramba, gente, olha quantos anos, ainda chega, vamos parar com muitos anos. Então vocês imaginem a bagagem que essas mulheres têm para passar aqui pra gente. Meu Deus, é muito tempo, hein? Mas vale a pena falar que nessa época, 2005, 2006, tínhamos pouquíssimo material que a gente pudesse localizar falando sobre empreender, principalmente na área fitness. É verdade. Gente, olha, vamos ficar felizes. A primeira mulher que escreveu um livro sobre administração no Brasil. Parabéns. Em academia. Depois veio um monte, né, de cola copia, mas aquela que não perde a oportunidade. Mas a verdade, Mari, que eu, que não sou do ramo, na hora é professora de educação física, mas eu sou arquiteta de formação. Então, Sim. quando entrei, resolvi empreender nesse ramo, eu estava perdida. Então, o seu livro foi fundamental para me dar um norte, para eu começar a pensar assim, como é que funciona uma academia de verdade por dentro. Porque eu não era administradora, ainda não tinha nenhum curso de gestão, e aí eu entro como arquiteta para abrir uma academia. Imagina como era, né? Então, eu saí Nossa. caçando livros e achei o seu como assim um norte, sabe? Alguma coisa que me ajudou muito naquele começo. Ó, que maravilha. Então ela não pode me xingar, né? Porque ajudou, não atrapalhou, ajudou, né? Até hoje, você acredita que esse livro continua, de certa forma, atual? Porque, assim, ele foi todo mundo fala, né, que foi um manual para todo mundo falar assim, pera, deixa eu me situar. Porque eu posso imaginar, você é arquiteta, eu e na aula profissional de educação física. A gente já era um perrengue na época, né? Porque não tinha nada. A gente não tinha tido gestão nem nada. Depois que nós vamos fazer, né? Então, legal, bom, fico feliz de saber que só faltava, né, falar assim, me atrapalho. Que teve profissional, principalmente os consultores, ficaram bravos comigo. Oh, você estava dando ouro para o bandido. Eu fiz assim, oi? Como assim os nossos clientes são bandidos? Não, você está entregando tudo, eles não vão mais contratar a gente. Eu falei, olha, meus amigos, peraí. Se eles estão te contratando por causa de ferramentas de gestão, isso é ruim pra caramba, hein? Porque lá tinha 100 coisas, né, para vocês, que eu falava, cara, não é esse o nosso trabalho. Aquilo é baixa planilha, no tempo era um CD-ROM ainda, olha. Bom, peraí, deixa eu apresentar vocês. Então vamos lá. A Naura é Naura Oliveira Denadai, é assim que vocês vão encontrar no Instagram dela, né? Nem sei se é privado ou aberto, mas acho que. Bom, Naura Oliveira Denadai, ela é graduada, né, em Educação Física pela FEFISA, que é Santo André, também pós-graduada, atuou 22 anos na área escolar, foi acho que no Anglo, né, Naura? No Anglo, né? Ângulo singular, boa. E 15 anos no ensino médio como coordenadora, empresária do mercado fitness, mas antes, você já vai contar essa sua história, né? Já tinha academias, né? E depois que entrou para o grupo Biorritmo Smart Fit, uma Biorritmo antes era São Bernardo, né? Depois você vai contar, agora em Santo André, e depois agora está em Santos. E galera de Santos! Biorritmo, vamos lá. E Smart Fit também em Santo André, certo? Certo, e nesse tempo certificávamos muito na IDEA, lembra disso? Estados Unidos, Califórnia, então pegávamos tudo que podíamos de lá, porque na época era lá o olho do furacão. É verdade, nossa, quanta coisa que a gente traz de lá, meu Deus. E hoje também ela é diretora de relacionamento da Macla Empreendimentos e Participação. Então, antes de eu apresentar a Henriette, vou deixar você contar um pouco aí da sua história, como é que é essa coisa aí, né, de você que já tinha academia entrar para o grupo. Conta um pouco aí da sua história, depois eu dou a palavra para a Henriette. Rapidamente, eu era atleta de voleibol da Pirelli,
fui fazer educação física, me formei em educação física e atuei como professora de educação física inicialmente. Minha grande oportunidade foi numa escola em Santo André, onde a dona falou para mim: por que você não abre uma sala de aula na quadra de esportes? Eu falei assim, poxa, quando as mães vêm buscar os filhos, elas aproveitam e fazem uma ginástica antes. Era assim que se falava. Pois fui lá eu como professora, comprei espelho, som, espelhei a quadra inteira, comprei som, colchonetes e comecei a minha primeira fase de empreendedora. A partir daí, eu montei a minha primeira academia em Santo André, que chamava Vital, e que ficou sendo a melhor academia da cidade. Posto isso, vendi a Vital, montei uma outra chamada Biocor. Vendi a Biocor e montei outra chamada Vila Esporte. O que eu descobri, meninas? Que eu podia, que era um outro tipo de negócio, montar, encher e vender. Quando eu estava na Vila Esporte, o que aconteceu? Eis que surge no mercado a Biorritmo, que veio aí atropelando todo mundo, dando um novo conceito, dividindo um divisor de águas. E, como eu estava e estou no ABC também, murmuraram, Biorritmo vem para o ABC. E eu pensei, é Biorritmo vindo para o ABC e eu indo para o buraco. Então, eu falei, olha, quando não se pode com ele, tem que se associar a ele. Então, fica aqui uma dica, vai para os profissionais ou para as pessoas empreendedoras. A gente tem que ter atitude, porque o não a gente já tem. E eu tinha só um contato dentro da Biorritmo, e foi com esse contato que eu marquei uma reunião e consegui chegar até o Edgar Corona. E foi aí que eu falei para ele, olha, eu preciso do seu know-how, eu preciso estar com você. Na minha cidade só tem eu lá. E aí ele foi pessoalmente na minha academia chamada Vila Esporte, onde a Henriette foi também. E ele falou, se você tivesse uma sala de musculação maior, eu abriria aqui. Mas nisso o shopping me chamou para fazer dentro do shopping. E assim surgiu a primeira Biorritmo, onde a Henriette sabe que o grupo não tem franquias, ele tem parceiros fixos, ele não abre, porque é uma academia de uma operação sofisticada, você tem que ter uma atenção muito grande aí de trabalho, diferentemente do outro negócio da Smart, que eu também tenho Smart. Mas, assim, rapidamente, foi isso que aconteceu na minha trajetória. Por fim, hoje, o que eu sou? Diretora de relacionamento da Macroempreendimentos e Participações, que surgiu essa oportunidade depois de eu atuar no fitness. Então, hoje o fitness é um braço da nossa empresa. Né? Eu também atuo no ramo de hotelaria, drogaria, enfim, e o nosso carro-chefe é o LIC, que é a locação de imóveis comerciais. Mas o meu coração, a minha formação e tudo que eu pude dar de conceito e de currículo do que eu faço hoje vem do fitness. Muito bem. E foi lá que eu conheci, então foi na Vital, né? Quando eu fui pela Biorritmo, na época foi na Vital. E ainda consegui fazer também, eu vinha fazendo, lembra que eu falei que eu montava, enchia e vendia. E fiz isso com a primeira Biorritmo minha, que eu entrei no lugar de uma academia que está grande, uma rede grande, que não vou citar o nome, mas que faliu, infelizmente. E aí eu vendi para a rede. Eu enchi, como falou, né? São Bernardo e vendi para a rede. E o Edgar me chamou novamente, e aí eu falei, bom, 2 eu acho que eu consigo ainda controlar dentro do meu universo que eu estou hoje. E por isso que ainda estou com a rede. E sempre, né, com possibilidades. Eu vou chamar a Henriette para ir para a Europa e ela vai aceitar, e aí a gente outra live para a gente contar essa história. Eu até ia perguntar, né? Porque aqui só, né, eu vou me incluir da licença, só mulheres poderosas, né, gente? Vocês já viram a história dessas mulheres aí, né? Porque todo mundo acha, mulher não quer. E Naura tem filhas, viu, gente? Henriette também, não pensa que é. Né? Você contava, pelo menos na época que você dava aula, que era o carrinho lá com
com a Marina dando aula, né? Conta essa história, porque a mulherada é tudo, não dá para ver filho, porque engravidou é doença, parece que não pode trabalhar, não faz nada. Vocês duas guerreiraças, né? Conta aí, não tinha isso também, não? Eu penso que quando você se propõe a ter uma família, e família aqui ela vem de diversas formas, então você tem que cuidar da sua família também. Então tem que cuidar do seu filho, enfim, se você tiver ali o filho e o marido, cuidar do filho, do marido e da família, no sentido de amor, de atenção e formação. E eu sempre percebi que eu gosto muito de trabalhar, então eu não tive muitos filhos para poder realmente integrar. A menos que você tenha uma rede de apoio muito forte, eu acho que aí você consegue coordenar tudo com muitos filhos. Então, era sem muito... A minha primeira filha, que é a Marina, que é também empreendedora, fora do Brasil, ela ia comigo para academia. Com dois estúdios de... Pode falar? 2 estúdios de CrossFit lá em Londres, né? Ela está agora com o terceiro, Mari. Em Londres também? Em Londres também. E agora está fazendo mais 2 em Portugal. Mas... Olha, não é fraca não, hein, gente? Mas assim, coordenando tudo, por exemplo, então, estou na academia, deu horário de buscar a Marina, não tem como ir, alguém vai para mim, dá a chave, vem para cá, enfim. Adaptar o que você tem. Se você tiver uma rede de apoio onde você possa ter alguém que cuide, também é válido. Eu acho que a mulher consegue dividir isso muito bem. Com muitos filhos, eu não tenho experiência para te falar como seria. Está com 2 filhas, né? A Marina e a Maria Clara. E a Maria Clara. E tem um netinho, que hoje é o meu xodozinho. Gente, essa parte pula. Essa parte pula, neto, caraca. Não consigo ver vocês duas de voz, viu? Vovó. Então é isso. E aí as coisas se misturam. A gente tem muito aprendizado extracurricular e eu acho que nós não conseguimos viver tanto para ter todas as experiências, então a gente vai aproveitando as experiências dos outros. Quando eu vou nos encontros, eu converso com vocês e eu aprendo com vocês muito e com outras mulheres. E uma mulher empreendedora falou: negócios e família se misturam, não tem essa de falar, tá separado. Não, eles estão misturados. Certeza. Sim. Resta você coordenar isso aí. Legal. Olha, vocês já viram o nível da nossa live aqui, né? Agora eu vou apresentar também a outra poderosíssima, Henriette Segtowicz. Eu lembro que você falou que é polonesa, eu não lembro esse sobrenome. Polonês, né? E eu falei certinho. E a mãe dela também é uma poderosa aqui de São Paulo, né, a mulher? Mas não vou falar de sua mãe, não, mas eu sei que ela também para ter filhas poderosas, as mães têm que ser poderosas também. Ela é arquiteta, como ela começou a falar aqui no início, tem pós-graduação em gestão, que ela fez lá na Dom Cabral, gestão de negócios e varejo também, e marketing na ESPN. E também é empresária, né, do grupo Biorritmo e Smart Fit. Agora a palavra é sua, Henriette. Por onde eu começo? Depois eu me perdi na história da Nau. Eu quero que você conte a sua história, porque eu lembro que você também começou com o segmento de academias aí em Belém. Pois é. Então, a minha história, a gente se conhece há tanto tempo, Naura, mas eu não sabia de algumas coincidências da nossa história, né? Então, a minha história é bem interessante porque eu tenho uma vida meio diferente. Eu casei muito cedo, fui empreender já aos 26 anos e comecei uma academia própria. Eu fui ver o que eu podia fazer, porque como arquiteto eu ainda precisava de uma pós-graduação fora e tudo, e eu via que eu não tinha condição naquele momento com meus filhos muito pequenos. E aí eu resolvi empreender. E tinha um espaço que me cedeu e eu comecei a fazer uma academia. Não entendia nada, li o livro da Mari e depois saí começando a tentar entender o mercado. Me botei num ônibus para Foz do Iguaçu para fazer curso lá com o pessoal de educação física. Aí, depois do ônibus, eu comecei a fazer cursos que apareciam aqui na minha cidade, até que eu entendi que os cursos que eu tinha que fazer, já que eu nunca tive pretensão
professora de educação física ou da aula, era de gestão. E aí foi quando eu comecei na parte de gestão, gestão de serviço, gestão de varejo, SPM no marketing, depois fiz essa última, porque eu acho que isso é fundamental para se manter conectado com a atualidade, como é que você gere seus negócios, como é que você ouve histórias que possam lhe inspirar. Então, isso é fundamental, a gente está estudando sempre, a gente está participando de lives sempre, porque cada insight vale às vezes milhões. Então, seria mais ou menos. Mas o que me surpreendeu na história da Naura de ser parecida com a minha foi o seguinte: quem não sabe, Belém do Pará tem as maiores redes. Ela tinha a Companhia Atlética fechou aqui faz uns 2 ou 3 anos, e tem a Bodytech também, que é uma outra rede de academias grande, porque, assim, às vezes a pessoa mora, não, lá no norte ainda não chegaram todas as marcas, já chegaram todas as marcas. E aí eu comecei eu tinha a melhor academia da cidade, assim como a Naura, até que veio a concorrência da Companhia Atlética, que era um espaço muito bacana aqui na minha cidade, era um espaço de 7.000 metros quadrados, era um clube academia. Então, isso fez com que eu me mobilizasse para tentar conseguir manter meu espaço. E aí, mantendo meu espaço, eu consegui me virar bem, porque assim chegou um momento que tinha mais aluno que a Companhia Atlética, o que parecia quase impossível, mas eu conseguia, tipo Davi e Golias. E aí, nesse momento que eu estava sempre reciclando a academia, vendo como é que eu dava um novo gás sempre, porque é um tipo de negócio que você não para nunca de investir. Você tem que fazer conta o tempo todo para ver se você está tendo o retorno desse investimento para continuar investindo, senão realmente você, enfim, afunda. Mas se isso estiver dando retorno, o cliente quer sempre uma novidade, quer sempre que você dê uma renovada, faça um retrofit, e isso é uma coisa que eu aprendi. E aí, quando foi em 2007, eu quis dar uma repaginada em toda a minha sala de musculação, comprando uns móveis já, isso é coisa de arquiteta, comprando os equipamentos da Life Fitness. Fui a São Paulo, conhecer todo o maquinário da Life Fitness para fechar o negócio. E lá chegando, o vendedor da Life Fitness me disse assim: Henriette, você sabia que a Biorritmo está franqueando? Se franqueando. Eles vão abrir a primeira franquia em Manaus. Manaus é minha vizinha, né? Eu digo, meu Deus, Manaus. Assim, por dentro, né? Falando só para mim. Meu Deus, Manaus. E eu aprendi esse negócio não só com livros ou com cursos. Não só de academia. Tá, ouviu? Não, é que deu uma falhada na sua, mas agora você estava falando de Manaus, pode falar. Pois é, aí Manaus, aí eu aprendia muito com os negócios. Então, minha mãe mora aí, como a Mari falou, mora em São Paulo há mais de 30 anos, e eu fui a São Paulo e ia visitar todas as biorritmos. Então, eu não conseguia... eu sabia do potencial da Biorritmo, eu já tinha visto que era a grande academia, ela ainda não era considerada a maior, mas eu sabia que ela chegaria lá, porque todas as minhas viagens eu acabava indo a Biorritmo para saber o que tinha de novidade, porque eu sabia que nas outras o pacote era o mesmo e tudo mais. Eu me fazia de cliente, dizia que queria me matricular e fazia o tour com todo mundo e saía com todas as minhas anotações para trazer para a minha academia de bairro, minha academia aqui, que era só minha mesmo. Aí, quando ele me disse isso, eu, como a Naura, disse, meu Deus, se eles vierem para Belém, já que eles estão em Manaus, eu estou perdida. Aí eu disse para o rapaz que estava me vendendo, eu tenho interesse de saber, eu tenho interesse de ver como é que seria uma franquia da Biorritmo. Meus negócios estavam indo muito bem, eu não tinha por que me franquear, né? Mas eu achei aquilo ali tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. E aí eu resolvi ver o que era. Chegando lá, eu fiquei meio constrangida, porque eu não tinha a menor intenção de virar biorritmo. Eu fiquei meio constrangida e disse para ele, disse para o vendedor lá no térreo do Conjunto Nacional, que eu estava assinando o contrato da compra das Life Fitness. Olha, deixa eu te dizer, eu acho que eu não vou querer, não. Não, mas agora o gerente de marketing já está descendo aqui para pegar você. Quando o gerente de marketing chega 1 minuto depois, ele disse, vamos subir, Edgar Corona quer te conhecer. Aí não tinha mais saída para mim, né? Eu fui direto entrando pela porta da frente, sentando na sala do Big Boss. Aí eu peguei, sentei na sala dele, conversei uns 20 minutos, já saí de lá meio que será que dá, será que não dá, será que é uma boa, será que não é, fazendo conta. Fomos almoçar
E aí eu me franqueei, que foi quando realmente eu conheci a Mari, que veio treinar a gente aqui, né, para se transformar em biorritmo, e aí eu migrei. Mas, assim, a verdadeira vontade de migrar para biorritmo não era só a ameaça. Eu me sentia já muito limitada, eu já tinha 13 anos de academia e achava assim que não tinha muita coisa para fazer, assim, eu não me sentia muito inspirada nisso, eu já tinha batido as minhas metas, sabe? Eu queria novas metas. E eu sabia que dentro da biorritmo, esse mundo ia se expandir para mim. E aí eu disse, não, eu quero isso para mim, eu quero essa novidade, eu quero esse mundo novo, eu quero fazer parte disso, sabe? Que eu sei que isso é uma coisa importante para mim, que vai me dar um fôlego novo e tudo para o meu negócio. E aí foi quando eu entrei na Biorritmo, por conta de tudo isso, de fazer parte, enfim, de aprender muito com eles e seguir, né? E aí eu estou aqui na Biorritmo, aí via o surgimento da Smart, eu e a Naura, a gente estava já lá dentro, você também estava, né? Era a Naura que a gente entrou quase no mesmo ano, não foi? E aí a gente foi começando a fazer parte de tudo, né? De abrir biorritmo, eu tenho uma biorritmo aqui em Belém, e abrir as Smarts, que eu também tenho 5 Smarts aqui em Belém. Então, assim, foi essa minha trajetória e eu fui tentando aprender. No começo era difícil trabalhar com uma coisa que não era a minha vocação inicial, mas gestão me apaixonou. Me apaixonei por gestão quando eu comecei a entender mais de gestão, a ponto que hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. A arquitetura virou uma paixão paralela, um hobby, mas assim, a gestão de academias é uma coisa assim que me fascina muito, que assim, me move. Que legal, isso é bom de ouvir, né? Porque dá para perceber que as duas são apaixonadas, né, gente? Não é aquele tipo de... O empreendedorismo, eu acho que ele é... Eu acho não, eu tenho certeza. Ele é um dom. Não é para todos. Não. É um dom. Então, independente do que você escolhe da sua formação, se você não colocar limites para isso, você, se tiver no teu sangue empreender, você vai empreender. Então, a gente vê por quê. Olha só. A Henriette, arquiteta, empreendedora. O próprio Edgar Corona, engenheiro químico, empreendedor. A Marina, minha filha, engenheira de produção, está empreendendo. Então, ninguém está na área de formação, mas sim utilizou a área de formação para empreender. Então, se você abre as suas possibilidades sem preconceitos, eu acho que você chega onde você pretende ou até onde você não pretende chegar, né? Eu não imaginaria que, como profissional de educação física, que é a minha primeira formação, e obviamente depois a gente faz um monte de cursos aí auxiliares, que eu pudesse sentar numa mesa de hotelaria com uma rede como a Bourbon ou com a rede Accor e discutir sobre aquele negócio que não era o que eu tinha em mãos. Então, como a Henriette, eu tenho certeza que hoje ela pode falar com qualquer segmento, né? No caso, ela focou no segmento fitness, mas se eu convidá-la para fazer outra coisa, tenho certeza que ela vai ser uma excelente gestora, porque ela é, antes de tudo, empreendedora. O que eu acho legal, e nem falei da Henriette, a Henriette também tem 2 filhos, já é vovó, né, gente? Essa parte eu queria pular, mas eu tenho que falar que elas são avós, né? Não fazer o quê? Tenho 2 amigas avós. E fala do seu filho também, ele trabalha também, é o que? O seu filho que tem, você tem um netinho, né? Ou não, netinha? Netinha. A minha netinha, que parece muito comigo, é uma graça. Mas parece muito com personalidade também. Ela diz umas coisas assim que eu olho e digo, meu Deus do céu. Mas não podia ser diferente. E o netinho da Naura também, né? Não vai ser diferente. E aí o meu filho hoje fica na parte de operação. Ele gere a parte de operação das academias. Ele é que visita as academias, que cuida do dia a dia das academias. A gente acabou, por conta de já estar com 6 unidades, a gente acabou se distribuindo dessa forma. Eu fico mais no escritório, RH, financeiro, exposição, novos contratos, essas coisas todas. A parte jurídica. Ops, saiu também do ar. Deu uma falha, Henriette. Alô, Henriette? Voltou? Deu uma falha, porque me ligaram aqui e aí eu acabei... Ah. Tá.
Então, o que acontece? Aí Você estava falando do seu filho distribuindo toda aí a gente resolveu dividir dessa forma. O Fabrício é formado em fisioterapia também, não é de educação física, mas ama essa parte de gestão de academia, ama academia. Meus filhos, quando se saíram para a faculdade, passaram no vestibular aos 17 anos, todos foram estagiar na minha academia. Eu achava que eu tinha começado a trabalhar tarde, sabe? E que isso não era uma boa. Aí, quando eu passava no vestibular, vamos lá, 4 horas de estágio, eu remunerava, tá entendendo? Para poder dar um... Porque, assim, eu sempre quis fazer essa coisa de educação financeira, né? Então, eu remunerava, eu não pagava mais celular, eu não pagava algumas contas assim de combustível de carro, e eles viviam com o saláriozinho deles do estágio deles lá. Mas eu queria, na verdade, que eles se acostumassem com a rotina, né? Do empreendedorismo, da gestão, do trabalho. Era isso que eu queria para eles desde cedo, né? Porque minha mãe pensava diferente. Minha mãe botou a gente para estudar, para depois trabalhar. E eu acho que eu comecei tarde, porque assim, eu na verdade, eu sou empreendedora desde os 17 anos. Só que não era a pessoa que dirigia mais à frente do negócio. Eu tomava conta de um braço do negócio, que era a parte de eventos. A gente tinha uma casa noturna que tinha eventos nos dias de semana. Então, eu comecei com isso, mas não era eu que geria esse negócio, pagava as contas, sabia dos impostos, não. Então, eu comecei assim, mas aí depois eu não gostava de trabalhar na noite, eu gostava de trabalhar no dia. Então, quando eu me formei em arquitetura, eu disse, não, eu quero mudar de ramo. E aí a gente fechou a casa noturna para que eu abrisse uma academia. Eu achava que era bom, que era fácil trabalhar com a academia. E aí eu fui para a academia, porque eu treinava numa academia, então eu achava que aquilo era quase que um lazer, né? E aí, na verdade, a academia ela tem um pouco disso. Ela é um lugar gostoso de trabalhar, ela é um lugar verdade. Você vê pessoas, você conversa, geralmente as pessoas estão de bom astral. Então, isso tudo faz com que a academia pareça um lugar legal e eu acreditei nisso. Só que existe o negócio em si, que você precisa também saber atuar, saber para que aquilo realmente continue sendo sua fonte de renda, né? E eu esqueci também de falar que a filha da Naura, linda, maravilhosa, ela era o autor da Rede Biorritmo, ela que fazia as fotos lá quando a gente começou, pelo menos na época que eu estava, ela aquele abdômen trincado. Então, assim, vocês são tão bons exemplos que vocês inspiram os filhos de vocês e provavelmente os netos. E uma outra coisa também, vocês estão falando que é um ambiente gostoso de trabalhar, porque vocês tratam desse jeito, porque eu conheço muitos donos de academia que, nossa senhora, o cara vai arrastado porque é um inferno, tá tudo errado, o professor é ruim, a equipe é ruim, né? Então o cliente só reclama, dá tudo errado. E como vocês têm todo esse cuidado, né, da gestão, né, de ser um com amor, eu acho que é por isso que dá tudo certo, né? Você não falou, fala aí da Marina também, né? A nossa garota propaganda na época, né? Mari, o que eu acho assim saudável nessa live que você está levando para as pessoas, para as empreendedoras, você chamou mais para as mulheres, é porque a Henriette, desculpa, a Henriette e a Naura tem uma história de vida real, sabe? Sim. Não é uma vida real. Começou com uma academia que não tinha nome nenhum e conseguiu lotar essa academia, conseguiu ser um sucesso com o seu anônimo, para depois pular por uma franquia que eu nem chamo de franquia, e Henriette me corrige se eu estiver errado. Ele percebeu que não dá para vender franquia de biorritmo, porque a Biorritmo tem uma operação sofisticada e ele permaneceu com Henriette, comigo, Piton e o Marcelo, né? Então, assim, porque é uma operação sofisticada. Então, a gente teve que buscar, eu passei a mesma coisa, eu tinha a minha academia, já era um sucesso, já era a melhor da cidade, eu falei, bom, eu só preciso do nome, olha a pretensão, eu não preciso mais nada, eu já sei fazer o que eu sei fazer. Quando esse universo se abriu à minha frente, eu falei assim, meu Deus, eu não sei fazer nada, preciso aprender tudo, e eu achava que sabia, né, porque o teu mundo é do tamanho do que você vê, e aquilo eu via na cidade, e quando eu vi as grandes possibilidades que se abriram, então foi fantástico, mas
como a Henriette falou, eu endosso. Se você quer fazer qualquer coisa na sua vida, estude aquilo. Vá atrás de informação, porque a informação é muito importante e quando você une isso com a prática, fica praticamente imbatível, né? Porque só a teoria também não vai, é tudo lindo. Só a prática você deixa de abrir horizontes. Então, misturar a prática e a teoria é tudo de bom. A Marina trabalhou 6 anos no mercado financeiro em Londres e começou a empreender, foi isso que você me perguntou, né, Mari? Sim. Ela começou com o primeiro estúdio de CrossFit. A Mari fez a primeira mentoria com ela, porque como a Henriette, ela não era do meio, ela só era uma atleta que gostava de atividade física. E fez essa mentoria e fez o primeiro estúdio e hoje já está no terceiro estúdio. Quanto aos adore fazer fotos, eu que pedi para o Edgar para ela fazer para minha unidade. Eu lembro Edgar disso. Falou assim, toda mãe fala que a filha pode fazer foto. Eu falei, não, eu não quero ficar na mão dessas modelos, porque ela sai e você tem que trocar todo o material. E aí ela foi fazer um teste lá e no fim ele falou, bom, então ela não pode fazer só para você, ela tem que fazer para a rede inteira. Ou ela entra ou não entra. Foi o que aconteceu na época. Linda, maravilhosa também, meu Deus do céu. Aquele abdômen dela, o pessoal olhou e falou, quem é essa modelo? É filha da Naura. Mas olha, eu queria fiz questão de falar com vocês, além de ser 2 amigas que eu considero muito, né? Para ninguém achar que, empreendedorismo, as 2 caíram de paraquedas, são 2 empresárias ricas, milionárias, é fácil, né? Entrar na Biorritmo, não sei o que, não. Pera, já tinham história antes, passaram altos perrengues na vida, trabalharam que nem 2 malucas, criando filho, fazendo, acontecendo. Então, ali, trabalharam na operação, né, também. Eu acompanhei cada uma de vocês ali com a barriga no balcão e até hoje é assim, vão para a reunião, vão viajar, tem negócios no exterior também, estão toda hora empreendendo, nem vou falar de outras áreas, porque eu sei que são áreas que vocês ainda estão pensando em, então a gente nunca conta o pulo do gato para ninguém, né, porque tá cheio de invejoso, olhudo, né, que quer mais é que a gente exploda, né, porque eles acham assim, né? Que tem, porque é tudo riquinha, né? Não, ralaram que não as condenada e todo mundo acha que para eles serem ricos, a gente tem que ser pobre, né? Então é uma mentalidade meio retrógrada, né? Retrógrada, a do invejoso, né? Mas enfim, aqui a gente vai trazer sempre essa mensagem, são poderosa mesmo, e falo com muito orgulho das 2. Gente, mas eu queria perguntar, é claro que a gente nenhuma das 3 aqui é feminista, mas como mulher, né, empreendendo num ambiente tão competitivo como é o do fitness, que não deixa, todo mundo acha que é um mercado feminino. Não é. Eu falo que eu estou há 40 anos, né? É um mercado machista, né? Mas eu sei que cada uma de nós aqui nunca precisou usar nenhuma curvatura que não fosse a do cérebro, né? nenhuma curva do corpo feminino para crescer e empreender. Então eu queria que todas aqui usaram o cérebro, né, para empreender e não tinha frescura com homem, que, claro, dá para ver, né? A gente está já passamos de uma certa idade, mas fomos e somos, eu me considero, e vocês 2 também, mulheres lindas. É claro que a gente era cantada, é claro que tinha engraçadinho, mas eu tenho absoluta certeza que, como eu, vocês também colocavam o cara no lugarzinho dele, o cara enfiava o rabinho no meio das pernas e voltava para a conversa, né? Mas não é isso que nós vamos falar. Eu quero saber como que vocês fizeram para empreender e serem empresárias, mulheres, né? Mesmo na rede, que a maioria são homens, são empresários homens ou investidores até, e vocês estão ali lutando, batalhando e olhando. Como é que foi para vocês? Como é que está sendo isso, né? Quem quer falar primeiro? Fala, Naura. Bom, eu nunca senti na vida preconceito, porque eu não tinha tempo para olhar para o preconceito, né? Então a minha necessidade era tanta de trabalho que se eu sofri preconceito eu nem percebi. O que a gente percebe que talvez as oportunidades elas são dadas mais
para o setor aí masculino. Mas quando a gente tem uma mente mais voltada para o trabalho mesmo, essas coisas passam desapercebidas, porque a rotina de trabalho é tanta. Você imagina, então, por exemplo, como que essas avós imigrantes vieram, né? E fizeram, elas não precisaram rasgar o sutiã nem levantar bandeira, elas foram lá e fizeram. Então, existe o feminismo teórico e o feminismo que você vai lá e faz. E eu acho que o homem e a mulher e todos os outros gêneros têm as oportunidades e tem que agarrar. Alguma coisa que a gente percebe que nascer homem te dá um pouquinho de privilégio é mundial, não é um fenômeno brasileiro, né? Mas se você for focada, fizer a sua parte e ter sucesso, ninguém vai perguntar se você é homem, mulher, enfim, outros gêneros. Vai falar, poxa, parabéns, você tem sucesso. É bem isso, eu sabia que vocês iam falar nessa linha, porque em nenhum momento, eu vi nenhuma das duas reclamar de qualquer coisa, e muito pelo contrário, né? Encaravam qualquer reunião. Peraí, não tinha aquela coisa de não, peraí, isso aí não tá certo, isso aí tá errado. Sempre muito assertivas, né? Sem medo de ser feliz, mas é isso aí, parabéns, Naura. Agora com a palavra Henriette. Pois é, olha só, eu conheço a Naura já há um tempão, mas a gente fica brincando e às vezes não se conhece profundamente. A verdade é que é a mesma coisa para mim. Eu, essencialmente, nunca me vi como uma mulher no mercado de trabalho. Eu me vi como uma profissional no mercado de trabalho. E toda vez que eu me sentia limitada por alguma coisa, eu fazia uma autoanálise, olhava para mim e dizia o que ainda me falta aprender, o que ainda me falta desenvolver para eu conseguir atingir todos os objetivos que eu preciso, o que eu quero, o que eu sonho. Eu nunca tive essa visão feminista ou então de gênero do meu trabalho, das minhas oportunidades. Nunca tive. E eu acho que também isso depende muito de como você se coloca diante da vida ou como você foi criado para se colocar diante da vida. Eu sou de uma família que a minha mãe era a pessoa que pegou, botou para acontecer e que de verdade criou a gente. Uma mulher que sempre batalhou, uma mulher que estudou em colégio público no interior do Pará há 60 anos atrás. Vocês imaginam? 60 não, 80 anos. A minha mãe vai fazer 80 anos esse ano. Então, há 70 anos atrás. Então, as oportunidades dela podiam parecer mínimas. Mas foi uma mulher que foi lá, que passou um concurso nacional e que conseguiu chegar onde ela queria chegar, onde tem uma vida estável. E aí, quando eu vejo isso, eu já cresço com uma mulher empoderada dentro da minha casa que não me fala que o sexo dela atrapalhou alguma coisa. Ela me fala apenas que ela batalhou e chegou lá. Então, assim, eu nunca me vi como uma mulher no mercado de trabalho. Eu sempre me vi como uma profissional e todas as minhas limitações eu baseava nas minhas próprias carências em termos de conhecimento, em termos de habilidades, e eu tratava de desenvolver isso para conseguir ir mais longe. Porque eu acho que quando você pega o feminismo como muleta, ele não te ajuda. Ele te atrapalha muito, porque ele te impede de ver aonde realmente está a tua deficiência no sentido de alcançar os teus objetivos. Tu começas a focar nisso e achar que é aí que está o problema, e você perde a chance de olhar mais profundamente e ver, não, peraí, será que é o meu comportamento? Será que é o meu conhecimento? Será que é o meu posicionamento? Então, assim, eu também penso isso. Nunca vi dificuldade nessa questão do gênero, no meu caso. Tá? Mas, assim, eu sei que outras mulheres sofrem isso em outras empresas. A gente também tem que considerar que eu nunca fui empregada de ninguém, eu sempre fui empreendedora desde sempre. Então, isso me dá uma condição um pouquinho melhor de dominar e de não me sentir preterida. Eu acho que nunca ninguém disse, não é você que vai para frente, então sou eu que estou aqui na frente de tudo. Mas eu vi que se a gente se empoderar no sentido do conhecimento, do sucesso profissional, do ponto de vista do resultado, a gente consegue ser respeitada de uma maneira assim absurda, que as pessoas, como disse a Naura, param de olhar para você como uma mulher. Eles olham você como uma profissional e ponto.
E eu sou testemunha disso, né? Porque o tempo que eu fiz a consultoria lá da rede, da Biorritmo, quando chegava às duas, todo mundo falava: Uau, lá vem as poderosas. Troll, 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 troll. Chegando assim, né? As duas poderosas, Henriette e Naura, chegando para a reunião com o Big Boss. Todo mundo respeitava, e não era porque era mulher, não era porque era linda, não era por nada disso, era porque eram duas super profissionais cujas redes já davam certo antes, né? E dando certo agora. Agora, a minha outra pergunta é como que foi, desde o início e até agora, assim, para conciliar, né? Porque, claro, agora está muito fácil, os filhos de vocês já estão crescidos e coisa e tal, mas como é que foi? Porque o grande problema hoje que eu vejo, né? Porque eu entro nas empresas, né? Tanto no segmento fitness como nas empresas, no mundo corporativo. E o grande perrengue da mulher é o sentimento de culpa, é o bolo de culpa por estar trabalhando e, sei lá, às vezes o filho na creche, ou filho aqui, filho ali. Como é que foi para vocês, desde o começo, conciliar, né, essa é a nossa praticamente última pergunta, né? Conciliar família e carreira e continuar crescendo. Quem quer falar primeiro? Vai lá, não. Bom, antes de responder, vocês perceberam que eu estou de rosa e não é à toa. Até minha canetinha aqui, ó, eu trouxe rosa. Por que que eu fiz isso? Para mostrar exatamente isso, que não é porque você é uma empreendedora que você não pode ser e exercer a sua dócil carreira, vamos falar carreira, a sua dócil missão de mulher. A mulher é especial, a mulher é diferente, a mulher é dotada de sexto sentido. Ela já é empoderada assim que ela nasce mulher. Ela só às vezes não sabe isso, mas a mulher é um ser muito especial com várias qualidades e se ela lapidar, ela pode ser mulher e pode ser um sucesso profissional, que isso um não vai impedir o outro. Mas falando de filhos e família, é isso, misturando filhos e família. Não reclamar, adaptar a sua realidade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso é natural. Nós, eu acho que até quando formos velhinhas, vamos carregar as nossas culpas, não só com os nossos filhos, mas com os nossos pais, os nossos sobrinhos, enfim, porque demanda realmente você desviar a atenção da família para dar uma atenção às vezes maior para o negócio, dependendo da fase do negócio. Como os filhos pequenos coincidiram com o início da fase de negócios, é claro que você dividiu essa atenção. Mas a lei da compensação está aí, os finais de semana também. Então, quando a atenção é de qualidade, não de quantidade, você consegue equacionar aí e tudo correr bem. Hoje as minhas filhas são adultas, independentes. Acredito que eu aprendi muito mais com elas do que ensinei a elas, mas procuro dar a elas um exemplo de retidão, de profissionalismo e de independência acima de tudo, porque você só é realmente livre quando você tem a sua independência financeira. Nossa Senhora, hein, gente? Fala sério, essas duas. Eu não tenho razão de falar que essas duas são poderosíssimas. Eu acho que eu não vou mais falar mais nada, vou ficar calada aqui, porque essa mulher, olha só, Mari, é muito isso, não tem jeito. A gente vai ter que dividir, a gente vai ter que delegar, não tem saída, isso acontece na empresa, acontece em casa. Mas o que eu vejo nisso é que mulheres que se valorizam, que são independentes financeiramente, que têm uma postura profissional firme e reconhecida, elas acabam sendo admiradas pelos seus maridos, pelos seus filhos, e isso é um grande exemplo e uma grande contribuição do ponto de vista educacional para eles, entendeu? Então, assim, eu vejo isso porque eu fiz assim comigo, foi isso que eu busquei para mim. Eu disse: não, eu quero ultrapassar a minha mãe. Era assim. Se a minha mãe conseguiu dar onde ela foi, se eu já comecei da metade do caminho, eu preciso chegar mais longe. Então, eu acho que você também ter chance de cuidar de você, de cuidar da sua carreira, de cuidar
assim, do seu conhecimento, do seu conteúdo, você se torna uma pessoa mais plena e mais capaz de educar uma criança e de cuidar dos seus filhos e da sua família. Você está mais equilibrada do ponto de vista emocional, porque você se sente completa. Então, isso tudo gere uma família mais equilibrada e você consegue ser um exemplo positivo. Então, eu vejo que é isso, não tem jeito. A culpa e aquela coisa, não dê a atenção que eu gostaria de ter dado, vai existir, mas o tempo de qualidade, como disse a Naura, ele é fundamental. Eu vejo muitas vezes pessoas passando o dia em casa, mas brincando exatamente com seus filhos, né? Então, quem sabe se menos tempo e mais brincadeira e mais dedicação efetiva seria até melhor. Então, eu penso isso. Eu penso que todo mundo vai passar por essa culpa, mas eu acho que, no final das contas, vale a pena você estar completo, você estar equilibrado emocionalmente para poder ser um pai ou uma mãe, no nosso caso, melhor. É o que eu sempre digo, né? Desculpa, completando aí o que a Henriette falou, eu acho que mulheres como nós, eu sou mais velha que ela, então uma geração talvez anterior, nós qualificamos homens para que ajudassem também nesse trabalho, né? Que antes era só focado na mulher, né? O pai, ou enfim, a figura masculina chegava, era o provedor, mas eu não tenho nada com isso, né? Então, hoje eu vejo homens com carrinho, eu vejo homens dando mamadeira, eu vejo homens trocando fralda, e eu acho que isso foi muito que as mulheres falaram, olha, parceiro, vamos dividir isso, porque essa responsabilidade é nossa, assim como nós vamos dividir as despesas, né? Então, eu acho que o homem ganhou com isso, porque ele pôde entrar num lugar sagrado onde a mulher não abria, né? Então, hoje eu acho que o parceiro, a parceira, o marido, enfim, namorado, que estão ali para criar e para educar essa família, a participação masculina hoje é maior. Acredito que sim, pelo menos é isso que eu vejo com as jovens mamães aí, que agora estão deixando para ser mães bem tarde, né? Também tem isso, né? Agora, o que eu falo, vocês duas deram um recado muito importante para a maioria das mulheres, né? É possível sim conciliar a carreira, ser bem-sucedida, investir, empreender, abrir novos negócios, ampliar a mente, continuar estudando e trocar, né? Eu vou falar aqui, é eu que estou falando, trocar a culpa pelo respeito, porque é o que a gente falou. Quando vocês são respeitadas pelos próprios filhos que olham, né, e de vocês, segue vocês, né, fala assim, pô, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero empreender, eu quero fazer, e também vão à frente, eu acho que isso anula qualquer coisa que tenha ficado para trás, os filhos são até capazes de falar assim, pô, agora eu entendo o perrengue que as minhas mães passaram. Gente, olha, não, mas o papo olha tá... que história real da Henriette, né, que começou com uma unidade, sem ter a marca aí, vamos falar das grandes redes, e hoje ela sustenta aí 6 unidades, né? Isso não é brincadeira, não é aquela que tinha o dinheiro e vou lá e vou comprar 6 unidades, não. Vai uma fazendo a outra, isso é trabalho, isso é empenho, isso é dedicação, isso é não desistir diante... Gente, nós passamos por uma pandemia que o nosso setor foi arrasado. Entende? A gente está aqui lutando, buscando, remando. E aí eu espero que as pessoas se inspirem, não na Naura, na Henriette, na Marinês, mas nas atitudes em que nós tivemos para sobreviver e para estar aqui dando um testemunho que eu nem considero de sucesso, mas de incentivo para que as pessoas não se limitem e não desistam se elas realmente querem isso. E se não querem, se querem trabalhar para uma grande empresa, está tudo bem também, né? Hoje eu vejo muito isso, essa obrigação de empreender. Eu repito, não é para todo mundo. Tem que ter muito estômago, viu, para passar tudo que vocês passam, ainda mais num país instável como o nosso, né? Quer dizer, vocês têm que correr, né, para não equilibrar os pratos, que eu sempre falo, gente, quando um prato está caindo, eu tenho que correr para o outro. Fora que vocês também agora, né, chegaram num nível que estão empreendendo, investindo em outras áreas que a gente nem vai comentar aqui, até porque já estamos no final desta live, que eu tenho absoluta certeza
que deu um recado maravilhoso para as mulheres e para os homens também, né? Por que não? Para quem quer empreender, foi um grande incentivo. Então, eu queria, de novo, agradecer a vocês duas por terem aceitado finalmente o nosso café virtual. Isso não quer dizer que dispensamos o presencial, né? Então, quando for possível, ainda este ano, neste século, nós vamos marcar o nosso café. Quero, de novo, agradecer ao canal do EPG, aos seguidores, né, que estão acompanhando aqui esta live, e deixar a palavrinha final aí para vocês duas, né? Quem quer falar? E colaborem com o canal, gente. DPG, com o Pix, por favor, colaborem e, por favor, para a gente continuar aqui levando as lives, que eu espero que vocês estejam gostando. Quem vai primeiro para os minutos finais? A Naura falou sempre primeiro, deixa ela. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de aprendizado, principalmente. Conversar com vocês sempre é aprendizado. E deixo aqui a minha mensagem para as empreendedoras ou para as mulheres que desejam empreender, para que não se limitem, para que se informem, para que troquem ideias, para que não tracem competições inúteis de mulher para mulher, que a gente sabe que existe isso. Então, quando as mulheres dão as mãos, elas vão muito mais longe. E não percam sua ternura. Você é mulher, e ser mulher é especial. Muito bem. Muito bem, Henriette, você. Olha só, gente, a Naura é muito mais coração do que eu. Que eu sei que nosso tempo está acabando. Quando eu conheci a Naura, foi na academia dela, entrando e dando beijinho em todo mundo que ela passava. Eu fiquei chocada com aquilo, porque eu não era essa relações públicas, essa pessoa que a Naura era. Então, assim, cada um com as suas características. Então, a mãezona, puro coração da Naura falou. E eu não vou conseguir ser a Naura agora. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: não aceitem o não. É isso que eu tenho levado da minha vida. Não existe não para mim. Existe um não que eu vou achar um jeito de transformar num sim. Eu vou achar um plano B, eu vou buscar, eu vou correr atrás, eu vou achar parceiros, eu vou fazer aquilo acontecer. Então, quando vocês estiverem diante de uma dificuldade, de um projeto que parece que não vai para frente, não aceitem que ele não vá para frente. Ele vai. Você pensando mais um pouquinho, lembra também de uma palestra que eu ouvi da Maridez, que sempre uso isso para mim. Nós fomos para Los Angeles e ela foi palestrar. E ela fez eu ouvir a palestra dela 5 vezes antes dela palestrar. Uma em português e 4 em inglês. E ela dizia isso: existe uma chavinha aqui dentro da gente. Quando a gente está muito nervoso, às vezes parece não ver saída. A gente precisa ter a capacidade de entender que é possível mudar essa chavinha e encontrar um caminho e ter ideias mais prósperas e que resolvam aquela dificuldade momentânea. Porque a gente consegue dar certo, é só a gente acreditar. Gente, olha, agradecer, né, o carinho de vocês, né, elas ainda falam de mim, gente, elas são as convidadas, ainda botam enchem a minha bola, né, isso é que é parceria, fala sério, né, diz que mulher não se dá bem com mulher, mas a nossa história prova exatamente o contrário, né, a gente está sempre uma ali de olho na outra, ajudando, uma hora uma levanta, a outra cai, mas enfim, gente, olha, de novo, muito, muito, muito feliz. Quero vê-las pessoalmente, assim, se possível, ainda nesse século, né? Tá certo? E mais uma vez, agradecer, fica né, aqui gente? o convite. Vamos para Belém? Bora! Venham! Bora! Vamos. Já que, né, quando o Maomé vem aqui, você nunca pode, então a montanha vai, o Maomé vem, a montanha vai, enfim. Gente, obrigada, viu? Tchau aí para vocês. Até uma próxima oportunidade. Convite, Mari. Beijo. Tchau. A gente se vê.